Olá, amigo do canal Transformando Corações, Deus abençoe você, que bom que você está aqui assistindo a esse vídeo aqui nesse canal tão abençoado que tem se proposto a divulgar aqui a Palavra de Deus, o Reino de Deus e mensagens que podem edificar e transformar a sua vida. Quero deixar com você uma palavra muito importante que eu tenho trabalhado bastante ela, que é o perigo da religiosidade. Esse espírito da religiosidade, se a gente pensar a partir dos evangelhos, o maior adversário de Jesus foi a religiosidade. Não foram as prostitutas, não foram os publicanos, não foram as pessoas das falsas religiões. O grande desafio que Jesus teve no seu ministério durante os seus 3 anos foi contra esse grupo, ou na verdade, esse grupo foi o que mais antagonizou o ministério de Jesus, que foi o partido do farisaísmo, em que esses homens insistentemente, eles atacavam, eles afrontavam o ministério de Jesus. Em praticamente cada lugar que Jesus estava, ele era afrontado por esses religiosos. Se Jesus perdoava, se ele curava, ele era afrontado por esses religiosos. Então, se este espírito ele é o que mais enfrentou o ministério de Jesus, eu fiquei pensando nele no contexto da igreja. E Jesus ele fez várias advertências quando ele disse: vede e acautelai-vos com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Para quem Jesus disse isso? Ele disse isso para os seus discípulos. Ele disse isso para os homens que estavam caminhando com ele. E eu fiquei então pensando na ação dessa religiosidade. Esse espírito, a partir dessa temática de Jesus, ele age como o fermento, ou seja, o fermento é a menor parte, o fermento ele é sutil, o fermento ele penetra imperceptivelmente, ele modifica a massa, ele altera a massa. Então nós precisamos estar atentos em relação à ação desse espírito. E eu quero deixar para você aqui uma passagem, Lucas capítulo 15, verso 29, quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, mas ele além do pródigo, ele vai falar de um outro filho. Na verdade, essa parábola poderia bem se chamar a parábola dos 2 filhos pródigos. Um que saiu de casa, mas o outro que se tornou pródigo dentro da casa do pai. Vou deixar apenas um versículo, quando Jesus fala do filho mais velho, que está no versículo 29. Quando este rapaz, ele responde ao seu pai, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Veja você que este moço, quando ele se dirige ao pai, nós podemos aqui aprofundar em diversas características da ação desse espírito que eu penso na vida de filho de Deus, porque aqui essa parábola, ela está falando de um filho, ela não está falando de um servo. Muitas vezes a gente associa a religiosidade aos não crentes, aos idólatras, mas a grande lição da parábola do filho pródigo é que a parábola fala de um pai que tinha 2 filhos. Ele não tinha um filho e um servo, ele tinha 2 filhos. Então o filho mais velho era filho. E uma outra coisa interessante é que o próprio pai se dirige a ele chamando ele de filho. Mas dentre as características dessa contaminação religiosa em filhos, eu quero destacar aqui apenas 2. Uma delas, que eu chamo, é a mentalidade escrava. A primeira parte desse texto, ele diz ao seu pai: há tantos anos que te sirvo. Essa palavra servir no grego vem da palavra escravo. O grego sirvo quer dizer doulos, e a palavra doulos é escravo. Este moço está dizendo para o seu pai: há tantos anos que sou o teu escravo. Não é interessante o fato dele ser filho, mas se enxergar como escravo? De se ver como escravo? E o que implica você se enxergar como escravo? É que você começa a se relacionar com Deus como escravo. Deus então deixa de ser pai, ele se torna senhor, ele se torna o seu patrão, ele se torna o seu empregador e você se torna o empregado dele, o servo dele, o escravo dele. Claro, isso teria um aspecto positivo, porque no reino de Deus nós fomos chamados para servir. Mas isso poderia ter um aspecto profundamente negativo, porque nós precisamos servir não como escravos, mas nós precisamos servir como filhos com identidade
de filhos. E o que acontece quando você se torna um escravo? Eu coloquei aqui, pelo menos, 4 características de um escravo na relação com Deus. Em primeiro lugar, o escravo ele quer agradar o seu senhor. Mas por que ele quer agradar o seu senhor? Porque ele tem medo de ser mandado embora. Pense você, nos dias atuais, uma relação trabalhista. Se você trabalha, você é empregado e você tem um patrão. Como você não é filho, você precisa trabalhar para agradar esse patrão, porque do contrário, você vai receber um cartão vermelho e ele vai te mandar embora, porque não há ali uma filiação de pai com filho. Essa é a primeira característica. Tem muita gente, muitos de nós, talvez a maioria de nós, tenha um pouco ou muito dessa característica de escravo. Servimos a Deus para agradá-lo, porque no fundo nós tememos ser rejeitados por Ele. Segunda característica de um escravo na sua relação com seu senhor é que todo escravo serve movido pelo medo, pela apreensão. Jesus disse que o maior de todos os sentimentos na relação com o Pai é o amor. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus com toda a força, todo o entendimento. Ele não diz temerás, ele diz amarás. Claro que o temor, o respeito vai ser uma consequência advinda disso, mas o escravo, ele não serve normalmente por amor. O primeiro sentimento que vem é o medo, é a culpa. Grave isso você que está assistindo este canal. Quando nós, filhos, temos essa semente da religiosidade em nós passamos a ter essa cabeça de escravo e nós passamos a servir a Deus movidos por medo e culpa. Então nós precisamos avaliar esses sentimentos que mobilizam a nossa ação e o nosso relacionamento com Deus. A terceira coisa que eu coloquei aqui é que o escravo ele é movido por uma mentalidade trabalhista, salarial. O empregado, quando trabalha, ele espera receber o seu salário. Se ele trabalha mais, ele quer receber hora extra. Se ele trabalha menos, ele recebe menos. Não é interessante que muitas vezes a gente transforme, a gente transporte isso para Deus? A gente trabalha para Deus e queremos receber as bênçãos de Deus dentro dessa perspectiva salarial. É como se nós quiséssemos que Deus nos pagasse com bênçãos. E se trabalhamos mais, queremos mais. Se trabalhamos menos, queremos menos. O risco dessa mentalidade é que nós deixamos de usufruir de algo que o Novo Testamento, que Jesus vai chamar de graça. O que é graça? É favor imerecido. Não são poucos os filhos que estão nessa relação de causa e efeito. Eles acreditam que se fazem, Deus vai fazer. Se fazem mais, Deus vai fazer mais. Se fazem pouco, Deus vai fazer pouco. Se não fazem nada, Deus não vai fazer nada. Ou seja, essa é uma relação que não existe a palavra graça. É verdade que quando nós trabalhamos, nós fazemos as coisas no reino de Deus, evidentemente que nós vamos ter bênçãos, mas isso não vem como um pagamento. Isso vem como consequência das bênçãos, das bem-aventuranças, mas isso não vai interferir no amor de Deus e no que Deus pode nos dar, porque com certeza Deus sempre nos dá muito além daquilo que a gente merece e daquilo que a gente precisa. Em último lugar, a quarta grave consequência de um escravo é que ele não consegue ter comunhão com o Pai. Ele não consegue ir ao Pai. A parábola do filho pródigo mostra que em nenhum momento esse rapaz chamou o seu pai de pai. Quando ele se depara com uma situação enigmática do filho retornando para o lar, ele não vai ao pai, ele vai a um conservo, ele vai a um dos empregados. Quando ele se dirige ao pai, ele não o chama de pai. Qual é a grave consequência dos filhos com cabeça de escravo? Eles não conseguem ter comunhão com o pai. Eles não conseguem chamar o pai de pai. Então, eles focam nessa relação de senhor, escravo, patrão, empregado, e isso, evidentemente, vai ter as mais profundas implicações na sua relação com Deus. Bom, eu quero deixar então essa palavra para o seu coração, para que nós resgatemos essa mentalidade de filho. Jesus, nessa passagem, nos mostra o pai dizendo a esse filho mais velho, meu filho. O pai não diz meu servo, o pai não diz meu empregado, o pai diz meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, que nos regozijássemos.
O Pai então faz esse resgate da identidade de filho e nós precisamos resgatar essa identidade de filhos para que nós possamos, além das bênçãos de Deus, usufruir sobretudo desse relacionamento como filhos junto ao nosso Pai. Deus abençoe a você em nome de Jesus. Ministério Transformando Corações. Seu coração transformado por Jesus.